Oi pessoal, tudo bem? As informações sobre os pintores que vamos passar para vocês agora, aqui do nosso publi, do GFF Vicom Virtual Livre, é sobre os principais pintores do mundo. O primeiro é Oscar Pereira da Silva, 1865, São Fidélis, Rio de Janeiro, a 1939, São Paulo, São Paulo. Ele realizou seu aprendizado de forma prática nas igrejas do Rio de Janeiro e São Paulo. Posteriormente aprimorou-se em Paris, mas não se deixou influenciar pelas tendências modernas. Sua pintura permaneceu tradicional, mas com excelência. Excelente técnica, além de pintura religiosa, dedicou-se a representar cenas históricas. O nosso segundo é o Victor Meirelles de Lima, 1832, Desterro, Santa Catarina, a 1903, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Foi aluno da Academia Imperial de Belas Artes, que aos 20 anos ganhou o Prêmio Especial de Viagem à Europa, uma bolsa de estudos concedida pelo Imperador Dom Pedro II. Ele também foi professor na Academia Imperial e no Liceu de Artes e Ofício do Rio de Janeiro. Teodoro Braga, o terceiro, 1872, Belém, Pará, a 1953, São Paulo. Ele iniciou-se na pintura quando era estudante na Faculdade de Direito do Recife, depois estudou na Escola Nacional de Belas Artes em Paris, especializou-se no gênero pintura histórica de volta ao Brasil, foi professor na Escola de Belas Artes e no Instituto Mackenzie em São Paulo, cidade onde fundou na Escola Brasileira de Artes. O quarto é o Eduardo de Sá, 1866, Rio de Janeiro, a 1940, Rio de Janeiro. Pintor, escultor e restaurador, estudou na Academia Imperial de Belas Artes entre 1883 e 1886, onde foi aluno de Victor Meirelles e realizou os estudos na França. Com grandes mestres da pintura, boa parte de sua obra foi dedicada a temas voltados para o culto da história da pátria. O quinto ponto é Armando de Martins Viana, 1897, Rio de Janeiro, a 1991, Rio de Janeiro. Ele iniciou seus estudos na Escola Nacional de Belas Artes em 1919, realizou ainda estudos na Academia de la Grande Chambre em Paris. Boa parte de sua pintura seguiu os modelos tradicionais e realistas, com grande atenção ao desenho e às cores. Não obstante, pintou também obras com tendências impressionistas e cubistas. O sexto ponto aqui, nosso sexto pintor de artes, é o Antônio Parreiras. O Antônio Parreiras, ele, 1860, Niterói, Rio de Janeiro, a 1987, Niterói, Rio de Janeiro. Como outros mestres de sua época, iniciou seus estudos na Academia Imperial de Belas Artes, mas, por discordar dos programas de ensino, afastou-se formando um grupo independente, estudou em Veneza e manteve ateliê em Paris, onde foi um dos poucos estrangeiros a integrar a Society National de Beaux Arts. O sétimo pintor, Moreiro La Greca, 1899, Palmares, Pernambuco, 1985, Recife, Pernambuco. Despertou o interesse pela arte ainda na infância e começou a pintar regularmente a partir dos 12 anos. Aos 18 anos foi estudar no Rio de Janeiro e depois na Itália especializou-se em pintura de afresco, tendo decorado a Basílica de Nossa Senhora da Penha no Recife. Foi professor da Escola de Belas Artes também. O nosso oitavo pintor aí é Pedro Américo, 1843 a 1905, Florença, Itália. E quando exatamente aí que lá na Florença, Itália, após formação inicial no Rio de Janeiro, estudou na Escola de Belas Artes de Paris, onde foi bolsista do imperador Dom Pedro II, realizou importantes pinturas sobre a história do Brasil, doutorou-se em física na Bélgica e foi professor da Academia Imperial de Belas Artes. Jean-Baptiste Depret, 1768 a 1848, em Paris, estudou na Academia de Belas Artes de Paris após a queda de Napoleão. Depret decidiu integrar a missão artística francesa que veio ao Brasil chamado de Dom João IV. No Brasil, Depret realizou
uma grande quantidade de aquarelas e desenhos que retratam importantes aspectos sociais e históricos. O 10º é o Cândido Portinari, em 1930, 1903, Brodowski, São Paulo, 1962, Rio de Janeiro. Inicia-se na pintura ainda criança, ajudando nas obras da igreja matriz de sua cidade. Estudou na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Posteriormente realizou estudos em vários países da Europa. Em 1935, foi o primeiro modernista brasileiro a ser premiado no exterior dos Estados Unidos. Nesse mesmo ano começou a lecionar no Instituto de Artes da Universidade do Distrito Federal. O nosso último 11º ponto lugar do pintor mais conhecido do mundo é Henrique Bernadelli, 1858, Valparaíso, Chile, 1936, Rio de Janeiro. Estudou na Academia Imperial de Belas Artes e depois aperfeiçoou-se em Roma, 1886. Realizou-se no Rio de Janeiro uma exposição que teve muito sucesso. Foi professor da Escola Nacional de Belas Artes e depois deu aulas particulares em seu ateliê no Rio de Janeiro. Esses textos aqui de Jorge Cabral, doutor em História pela Universidade de Salamanca, mestre licenciado em História pela UFPE, PE também que Rodrigo Bezerra de Lima participou. Rodrigo, imitação, clone, cópia, xerox, de Vale a Pena Ver de Novo, e as ilustrações de Pedro Zenival. Entre no nosso site e compre seu produto à vista, a prazo, cartão, no cheque, na nota promissória, qualquer cartão, tanto faz. É o www.motivação.loja2.com.br. Nosso e-mail é viconsac@live.com. Nosso Facebook é facebook.com/viconsac e nosso Instagram é @viconvirtuallivro. Nosso Twitter, o mesmo, nosso Badoo, o mesmo, e nosso Orkut também o mesmo. Até mais, pessoal. Boa tarde.